E o estudo da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, tem utilizado bactérias para promover o crescimento do trigo. Segundo o estudo, cada variedade do cereal apresenta diferentes resultados a depender da cultivar estimulada pelos micro-organismos. Para nos ajudar a entender mais sobre o assunto, a gente vai conversar com o Rodrigo Mendes, que é chefe de pesquisa e desenvolvimento da Embrapa Meio Ambiente. Boa noite, Rodrigo, está em Campinas. Eu queria que você explicasse um pouco sobre esse estudo, e como é que essas bactérias, que para o leigo tem assim uma imagem que são devastadoras, podem ajudar no desenvolvimento do trigo e outras culturas também, mas especificamente esses estudos do trigo. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Petrin. Boa noite a toda a audiência do Canal Rural. É um prazer estar aqui para falar um pouco para vocês de bactérias e de trigo. Como você mesmo disse, é intrigante pensar como que esses organismos microscópicos podem impactar o desenvolvimento da planta. Principalmente se tratando de bactérias, que nós temos intuitivamente essa associação de que bactéria é alguma coisa ruim que causa doença. Na verdade mas é uma fração mínima das bactérias que estão na natureza que podem causar doença. As bactérias, de modo geral, elas de alguma forma interagem e contribuem para o desenvolvimento das plantas. E eu vou dizer aqui alguns exemplos de como elas fazem isso. Elas podem ajudar a planta a crescer de maneira direta, produzindo, por exemplo, hormônio do crescimento. É isso mesmo. Quando a bactéria se associa às raízes das plantas, elas liberam um hormônio que estimula o crescimento da planta. Isso pode resultar no aumento da produtividade. Que é o caso do trigo, Que ela é aplicada no solo junto às raízes, é isso? Exatamente. Então, quando esse inoculante entra em contato com as raízes da planta de trigo, além de produzir, por exemplo, hormônios de crescimento, essas bactérias ajudam na nutrição. Elas podem transformar alguns nutrientes que estão indisponíveis do solo para formas assimiláveis. Por exemplo, Petri, tem algumas bactérias que estão nesse estudo que têm a capacidade de retirar o nitrogênio, que é um macronutriente, da atmosfera e transformar numa forma assimilável para assumir a demanda da planta para esse nutriente. E é um investimento muito maior. O produtor de trigo que está nos vendo nesse momento, ok, eu vou ter um trigo mais saudável, um trigo mais desenvolvido, mas eu vou ter que gastar mais? Como é que funciona isso, Rodrigo? Isso já é uma prática muito comum na agricultura, principalmente inoculantes em soja para fixação de nitrogênio, que foi o exemplo que eu citei aqui em trigo. É uma maneira diferente que as bactérias interagem com soja e com trigo, mas elas podem fazer o mesmo trabalho. E o interessante é notar que o fato de ter algum investimento para usar esses inoculantes nas culturas, isso pode poupar muito recurso. Um outro mecanismo que eu gostaria de citar, de como as plantas contribuem para o desenvolvimento das plantas, é justamente protegendo a planta contra doenças. As plantas que estão no campo ameaçadas por patógenos de solo que infectam as raízes e levam à diminuição da produção ou à morte das plantas, essas bactérias, quando estão associadas às raízes das plantas, produzem antibióticos. É isso mesmo, produzem os antibióticos, que são antibióticos que nós usamos para matar as bactérias. Elas produzem os antibióticos para proteger a planta contra a infecção desses patógenos. Então, manter esse ambiente saudável significa uma proteção da planta que pode fazer com que o produtor poupe muito dinheiro e não tenha necessidade de usar uma quantidade grande de defensivos, por exemplo. Agora, Rodrigo, é claro que não é uma novidade a utilização de bactérias para desenvolvimento de várias culturas, várias plantas aí, mas especificamente sobre esse estudo da Embrapa do trigo. O que se descobriu de novidade em relação aos outros tipos de manejo aí? Pois é, aqui a gente tem um aspecto muito interessante que esse estudo revelou, que é o seguinte: como você disse, é uma prática tradicional o uso de inoculantes na agricultura, incluindo o trigo, por exemplo, o uso de azospirina. O que acontece é que o uso de inoculantes, a gente sabe e tem muitos exemplos de inconsistências.
Ah, funcionou em tal fazenda, mas não funcionou na outra. Funcionou ano passado, mas não funcionou esse ano. Funcionou naquela cultivar, mas não funcionou naquela outra. E a gente está tentando responder por que isso acontece. E o que o estudo trouxe foi o seguinte: cada espécie de planta tem a capacidade de se associar e recrutar uma comunidade de micro-organismos diferentes nas raízes, na região que nós chamamos de rizosfera. E cultivares diferentes de uma mesma espécie também têm essa capacidade. Se plantadas lado a lado no mesmo solo, elas se associam com micro-organismos diferentes. E o que isso tem a ver com inoculante? Quando a gente introduz um inoculante no solo para se estabelecer na raiz e desempenhar esse papel que a gente está esperando, para promover o crescimento da planta, ele tem que se estabelecer na rizosfera. E se ele encontra uma região, uma comunidade hospitaleira que permite a entrada dele e o estabelecimento dele, a gente vai ter a resposta da planta. Muito Mas se esse inoculante encontra uma comunidade inóspita para o seu estabelecimento, o nosso inoculante não vai ter efeito, porque ele não vai conseguir se estabelecer. Então, a grande novidade em termos de uso de inoculantes que esse estudo traz é justamente entender o papel dos micro-organismos, que nós chamamos de microbioma, que está no solo em associação com as raízes, em relação ao estabelecimento ou não deste inoculante. Muito bom. Rodrigo Mendes, que é chefe de pesquisa da Embrapa, uma empresa tão importante para o agronegócio. Em breve falaremos mais sobre esses assuntos aí. Obrigado pela sua participação. Uma boa noite aí, direto de Campinas. Valeu, Rodrigo. Boa noite. Muito obrigado pela oportunidade. Fico sempre à disposição para trazer as novidades. Legal. Muito obrigado.